Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu assisti ao Vingadores Ultimato. Eu tinha pensado em fazer duas críticas, uma sem spoilers e uma com spoilers, mas como ele é um filme muito sensível e já tem um monte de troll na internet estragando o filme, postando coisas que não deveria, não só com esse, mas com o resto, mas com esse assim, tem sido muito forte a falta de noção de algumas pessoas. Então eu resolvi fazer uma crítica direto com spoilers, porque se eu fizesse uma sem e de repente eu falasse alguma coisa, e mesmo que não fosse a minha intenção, eu poderia estragar algumas coisas para alguns fãs e para as pessoas que estão assistindo. Então, em consideração a vocês que não assistiram o filme ainda, essa crítica é com spoiler. Se você ainda não viu, saia daqui, corra para a sala de cinema o mais rápido possível, porque esse filme merece e pede para ser visto numa tela enorme. Eu prometo que vocês não vão se arrepender. Quem não viu já saiu daí? Para vocês que já viram, me acompanhem. Esse Ultimato começa logo depois do encerramento do Guerra Infinita e os Vingadores que sobraram estão tentando desfazer o que o Thanos fez ao estalar os dedos no final daquele filme. Uma coisa interessante é que desde o começo, com a abertura do logo da Marvel, já fica estabelecido qual tipo de filme que vai vir a seguir. A trilha já tá pesada, o início com o Clint já é denso, e logo em 15 ou 20 minutos, os Vingadores encontram o Thanos do final do Guerra Infinita e o matam. E aí a gente fica... o que vai acontecer agora? Se tudo que eles estavam querendo no final daquele era encontrar o vilão pra tentar desfazer o que ele fez ou pra se vingar, e eles fazem isso logo nos primeiros minutos, a gente já fica... uau! Então eles matam o Thanos, 5 anos se passam, e eles têm que lidar com a perda de todo mundo nesses 5 anos, porque eles não conseguiram fazer nada pra trazê-los de volta. Esse é um dos melhores jeitos do filme começar. A gente já tinha tido fotos vazadas do set de filmagem que mostravam que uma provável viagem no tempo ia acontecer, e é o que acontece aqui. Eu não consigo pensar numa outra maneira de resolver esse problema do que voltar no passado, recuperar as joias e desfazer o que o Thanos fez no presente. As pequenas falhas de roteiro de algumas cenas, tanto quanto essa da viagem no tempo não ficarem tão claras assim, o filme tem tantos acertos que a gente acaba perdoando totalmente essas pequenas falhas. O mais interessante é que o filme tem 3 horas de duração e eu não senti as 3 horas passando em nenhum momento. E o que mais me agrada é que mesmo a gente já conhecendo todos os personagens que vieram ao longo de 11 anos e 21 filmes, aqui os irmãos Russo ainda desenvolvem mais camadas deles, mostrando que mesmo no 22º filme ainda existem coisas a serem mostradas. E por 2 horas e meia a gente tem isso. Algumas pessoas, eu tenho visto algumas falando que foi um pouco lento, principalmente o segundo ato, e é justamente o que me pegou é essa lentidão, é essa vontade de aprofundar ainda mais, porque a gente sabe, e eu tenho dito isso desde que eu comecei a maratona MCU, que esse filme ia ser de despedida, é o encerramento de um ciclo, e eles fazem isso com calma, mostrando, olha, a gente sabe que vocês conhecem todos esses personagens, a gente sabe da importância deles, então a gente vai se despedir em grande estilo, e os irmãos Russo não nos decepcionam. Então existe uma rima visual com todos os outros filmes, eles vão passando por momentos-chave de coisas que a gente já se importa, então eles voltam para os Vingadores, eles voltam pro Soldado Invernal. Eles respondem perguntas que a gente nem tinha feito, eles amarram pontas que a gente nem sonhava que estavam soltas e elas não estavam, mas é um jeito de mostrar que a gente sabe o que vocês estão sentindo porque a gente sente o mesmo. Apesar dele ser um filme de vingança, um filme para tentar retomar as vidas daqueles que eles perderam, ele é um filme pessoal e íntimo. Íntimo porque os Vingadores todos estão lidando com problemas, o Clint se transforma num assassino mais do que ele já é. A viúva lida com a perda da família, afinal os Vingadores são a única família que ela já teve, a única família que ela se lembra. O Scott Lang, que é o responsável por vir aqui para falar da viagem no tempo e do mundo quântico, tem um momento muito emocional com a filha.
A Nebula também tá lidando com seus próprios problemas pessoais, e eu gosto de como a personagem é mais desenvolvida aqui. Tem uma cena tocante dela com o Tony Stark logo no início do filme. É legal também como o Bruce Banner entrou em paz com o Hulk. Depois desses 5 anos, ele conseguiu mesclar a natureza calma do Bruce e a parte física e agressiva do Hulk, então eles são uma coisa só agora, porque ele percebeu que não adianta brigar com essa parte dele, esse lado vai estar sempre presente, então ele teve que aprender a lidar com isso. O Thor lidando com a depressão, por mais que aqui funcione como uma gag, primeiro que eles abraçam o timing cômico do Chris Hemsworth, mas não deixam de lidar com a depressão que o Thor tá sentindo, afinal ele perdeu a família, ele perdeu os amigos, ele perdeu o irmão, o pai, a mãe, metade da população asgardiana. Eu adoro que o Thanos não tem protagonismo aqui, o protagonismo que ele tem no Guerra Infinita não é repetido aqui. Aqui claramente os Vingadores são os protagonistas. O Thanos que eles estão enfrentando aqui, obviamente, não é o Thanos do Guerra Infinita, já que eles mataram aquele Thanos no começo do filme. Então eu gosto muito da arrogância que ele vem pra enfrentar uns Vingadores que estão alimentando essa sede de vingança por 5 anos, e ele achar que podia derrotá-los e ser derrotado do jeito que ele foi é incrível. Eu gosto muito do tratamento que eles dão para as mulheres. Todas elas têm força, e tem um momento que a Capitã Marvel toma uma cabeçada do Thanos e ela nem treme. É uma reverência às mulheres. É um jeito de mostrar e até de corrigir o curso de como o cinema vem tratando as mulheres, de como a sociedade vem tratando as mulheres nos últimos tempos. Aqui nós temos mulheres poderosíssimas que elas não precisam de ajuda dos homens, elas são aliadas deles e são aliadas muito bem-vindas. Tem um visual muito bonito, as cenas de ação, que tem poucas e que é um ponto muito positivo, elas são dinâmicas, elas são limpas. O jeito que os irmãos Russo, o filme é muito interessante, principalmente no terceiro ato, e eu já vou chegar nele. É um filme claro, eu sempre gosto de ressaltar isso dos filmes da Marvel, porque eles começaram sempre mergulhando as cenas na escuridão e a gente não conseguia entender. Eles se entregam de vez ao que já vinha sido feito há alguns filmes atrás. É um filme claro, você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo. E ele tem uma montagem interessante, ela é uma montagem, ela é dinâmica, ela é ágil, mas o principal aqui é a mensagem que ele passa de sacrifício, de persistência, de amor e de família. E é difícil segurar a emoção. Eu me peguei emocionada em vários momentos do filme, mesmo os que não eram feitos pra chorar. E foi mais pelo que ele ressonou, mais pelas lembranças que ele despertou com tudo que começou em 2008 com o Homem de Ferro. Eu nunca tinha visto, e olha que eu vou ao cinema faz tempo, eu nunca tinha visto uma sala vir abaixo como foi a desse Vingadores Ultimato. Eu tava torcendo pra que isso acontecesse, porque eu também não ia conseguir me conter. Teve momentos que eu gritei, me agitei como se eu estivesse num show de rock. E foi muito bonito ver uma sala inteira vibrando do mesmo jeito que a gente tava vibrando, e chorando ao mesmo tempo, e dando risada ao mesmo tempo, porque o filme não esquece que ele é de entretenimento. Apesar dele ter momentos emocionantes, que mexem com o nosso íntimo, ele não esquece que ele é entretenimento, ele não esquece que ele é um filme baseado em histórias em quadrinho, ele não esquece do espectador em nenhum momento, ele não subestima a nossa inteligência e a nossa capacidade de entendimento, e isso é muito bom. Os irmãos Russo se provam aqui que eles são os caras para dirigir os filmes da Marvel. A gente tava com dúvida e com medo do que ia acontecer aqui, e os filhos da acertaram 4 vezes seguidas. 4. Isso é um número muito grande para diretores. Isso é um número muito grande para um filme dessa escala. Palmas, irmãos Russo. Eu xinguei os dois o filme inteiro. Eu dei chilique o filme inteiro. Eu não consegui conter o emocional o filme inteiro. Eu não tô conseguindo conter aqui gravando. Eu tive que fazer algumas pausas agora porque tá difícil. Os fanservice que eles fazem aqui, eles não soam gratuitos, eles soam orgânicos, eles soam fluidos, e eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, porque existem momentos que é impossível não dar chilique. Há 10 anos, desde que esse universo começou,
a gente tem torcido para um dos nossos personagens favoritos pegar o martelo do Thor. E quando existe uma provocação no Era de Ultron, na crítica que eu fiz, eu reclamo disso. Não é o jeito da gente fazer isso com o Steve Rogers, ele merece mais. Então aqui, quando o terceiro ato tem início, que foi o momento que eu já tava destruída, eu já comecei a chorar, a gente tem uma cena onde os 3 Vingadores principais estão indo pra cima do Thanos, que é o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro. Em determinado momento, o Thanos bate no Homem de Ferro, bate no Thor, o Mjolnir cai. E a hora que o Mjolnir caiu, eu apertei meu irmão e falei, é agora. O Capitão vai pegar esse martelo. E eu ficaria satisfeita se ele só pegasse e entregasse pro Thor, mas não. Não. Os irmãos Russo tinham que acabar com a gente. Eles fazem do jeito magistral. A minha garganta ficou ardendo de tanto que eu gritei quando essa cena acontece. É uma das melhores cenas, não só do universo MCU, mas acho que uma das melhores cenas que eu já vi, não só pelo jeito que ela é dirigida, mas por todo o contexto, por todo o peso que ela tem e pelo jeito que a sala de cinema vibrou junto com ela. Que era pra ser nerd, que era pra tá vivendo e pra ter discernimento e pra absorver tudo isso. Porque se fosse a Ana de 20 anos atrás, eu não ia estar me sentindo desse jeito que eu tô. Eu vi o filme na pré-estreia de quarta pra quinta-feira, hoje é domingo, e eu não consigo pensar em outra coisa, o meu cérebro não tá funcionando direito. Toda vez que eu fecho os olhos, vem alguma coisa do filme. E o filme é recheado desses pequenos momentos. E o terceiro ato, ele tem um peso. Ele é a única cena de ação do filme inteiro. E isso é um mérito muito grande, principalmente para um filme de encerramento. Segurar toda a ação para a última parte, para a parte mais importante, eu acho que é o que faz esse filme tão grandioso. Quando eles estão numa parte da briga e a gente tá angustiado já, a gente não sabe o que vai acontecer, então tem poucas pessoas e o exército do Thanos começa a chegar e a gente começa a ficar, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e de repente o capitão ouve uma coisa no rádio dele e caralho, vejam o filme, é do caralho, é difícil falar sem chorar. Eu sabia que eu ia gravar essa crítica e que ia ser difícil. E tá sendo difícil de conter, porque é uma coisa muito grande que eles fizeram. Então quando o terceiro ato escala pra batalha final e a gente vê todos aqueles personagens voltando, meu coração parou por uns segundos. Quando a gente vê todos aqueles personagens voltando, é recompensador. Tudo que a gente investiu neles ao longo desses anos vem à tona. Esse filme é sem precedentes. Não só a grandiosidade do terceiro ato, mas é a carga dramática que eles nos dão. Eles não são maniqueístas, apesar de ter umas músicas dramáticas e melancólicas que poderiam soar piegas ou manipuladoras. Aqui o investimento que a gente tem emocional, ele é real. Não é só a música que tá fazendo a gente chorar. É tudo aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe. E esse é o maior acerto do filme. Eles podiam ter feito uma saída mais fácil, eles podiam ter feito um filme com uma escala de ação maior, eles poderiam ter evitado determinadas coisas e eles não evitam. Então, quando essa batalha toma forma e a gente fica tenso, é importante a gente ter essa tensão porque a gente se importa com esses personagens. É difícil assistir um filme onde a gente não tem conexão emocional nenhuma com nenhum deles. Voltando aos sacrifícios e a parte de família e a parte de amor que eu tinha citado, eu gosto da rima que tem com o Clint e com a Natasha quando eles vão pra Vormir. A gente sabe o que acontece em Vormir. E tem uma rima interessante porque quando Thanos precisou da Joia da Alma, ele nem hesitou em jogar a Gamora. E aqui a Natasha e o Clint estão disputando quem é que vai. Porque a gente precisa dessa joia pra desfazer o que o Thanos fez e alguém precisa ir embora. Quem vai? E aí, num ato de altruísmo, a Ned se sacrifica
e a gente não tem mais a viúva. Mas o peso desse filme não seria tão grande se não fossem os seus dois protagonistas absolutos, que são o Homem de Ferro e o Capitão América. Quando a gente pensa da primeira vez que a gente viu Tony Stark, a gente tem como playboy, mulherengo, egoísta, egocêntrico, egomaníaco. Ele foi evoluindo e ele descobriu o caminho dele ao longo dos filmes, ao longo dos anos. Então ele passa daquele playboy mulherengo para um homem de família. Já no primeiro Homem de Ferro, ele mostra esses sinais de altruísmo dele ao desistir de fabricar a arma, que era o carro-chefe, que era o que movia mais a empresa, era o que dava mais dinheiro. Quando ele percebeu que aquilo não funcionava, que aquilo só causava destruição, ele abre mão. E no Vingadores, depois a gente tem, eu falei isso na minha crítica do Vingadores 1, ele não hesita em levar um míssil pra dentro de um buraco de minhoca e de destruir a ameaça alienígena que estava destruindo a Terra. Esse Ultimato fecha um ciclo de um jeito genial. E seria muito covarde encerrar um ciclo desse sem nenhum personagem importante indo embora. Acho que os irmãos Russo e os roteiristas perceberam que isso era necessário. E que jeito mais lindo de colocar o mais humano dele se sacrificando pela humanidade. O Tony Stark é quem desenvolve a tecnologia para voltar no tempo, e a gente não duvida disso porque a gente já sabe do brilhantismo e da inteligência do personagem. Isso ficou claro ao longo de todos os filmes. Afinal, ele criou o Tron, que foi um efeito colateral, ele criou o Homem de Ferro, ele cria as próprias armaduras, ele é um ser humano genial e a gente nunca duvidou disso. Então, quando eu digo lá na minha crítica do Homem de Ferro 3 que o Tony Stark é o mais humano deles, é por isso. Quando ele percebe que é ele quem tem que fazer o sacrifício, tudo que ele quer é que a filha dele sobreviva. Ele não quer salvar só a humanidade, mas ele quer salvar um lugar para a filha dele poder crescer. O desespero já tá ali, não parece que eles vão ganhar essa batalha. E no final do Guerra Infinita, o Doutor Estranho fala que só existe uma chance em mais de 14 milhões. Então quando ele olha pro Tony no final desse, com aquele olhar silencioso, eles trocam silenciosamente, ele levanta um dedo e o Tony entende o que precisa ser feito. É lindo de ver, é surreal. Esse filme é surreal em muitos aspectos. Então terminar a jornada dele do jeito que ela começou e as últimas palavras dele serem "eu sou o Homem de Ferro", faz a gente se transportar lá para 2008, do mesmo jeito que ele termina o filme de lá, só que com uma conotação totalmente diferente. Enquanto lá era o playboy egoísta, narcisista, egocêntrico, aqui a gente tem o fechamento, o encerramento dele dizendo pro Thanos: "Eu sou o Homem de Ferro e eu te derrotei". E depois disso ele não fala mais nada. É o jeito mais lindo de encerrar um ciclo, de encerrar um personagem, de se despedir dele. E o outro protagonista absoluto é o Steve Rogers. Enquanto o Tony sempre foi egocêntrico, egoísta, narcisista, o Steve Rogers lutou a vida dele inteira pelos outros. Desde que ele começou, ele lutou uma guerra, ele morreu nela e ele acordou pra lutar em outra. E desde então ele só vem lutando. O encerramento dele é tão lindo quanto o do Tony Stark. Enquanto um teve a vida que sempre quis e se sacrificou pra que isso fosse mantido, o outro sempre sacrificou a própria felicidade em prol dos outros. Então ver o Steve comandando os Vingadores por uma última vez e ainda falando "avante, Vingadores", é a mesma sensação que eu tenho no final do Senhor dos Anéis. Ele ressonou comigo do mesmo jeito e me fez chorar do mesmo jeito. Então, enquanto um morre para salvar todos, o outro percebe a oportunidade que ele tem de viver. E ele vive.
E ele vive com o amor da vida dele, ele vive tudo que ele precisava ter vivido. Ele morreu jovem e ele acordou num mundo que não era dele. O Steve sempre esteve sozinho, afinal as pessoas que ele conheceu na época dele estavam mortas ou estavam muito velhas. E o filme termina de forma íntima, com uma casinha e o Steve dançando com a esposa dele. Termina entregando tudo aquilo que eu queria e um pouco mais. Então é muito triste constatar que ano que vem a gente não vai ter isso. Eu não sei o que vai acontecer com a Marvel daqui pra frente. Mas o que eu posso dizer é obrigada por esses 11 anos, obrigada por esses 22 filmes e que venham os próximos 11 anos. Um beijo e até a próxima.